mais... Um momento, agora eu vou virar um momento sério agora. Um momento sério. Volta. Bom, fazendo a revisãozinha do que nós estávamos falando no aula passada, vocês perceberam que, na brincadeira em si, qual que era o objetivo nosso de fazer o que nós fizemos? O que nós fizemos? Vamos começar por aqui. Nós começamos a falar de uma coisinha muito simples, uma pequena brincadeira, mas é justamente para que nós possamos aprender a inserir imagens, trabalhar com imagens. Fizemos um pequeno exercício para entender a importância de você colocar as informações nas determinadas colunas. Você tem que entender sempre questão de localização, coordenadas e aonde essa informação ela está. Por quê? A informação ela pode ser uma fórmula, que era o que nós estávamos pontuando. Então, se você está vendo essa célula, está vendo esse número, porém você tem que entender que há situações que você vai pegar uma planilha de uma outra pessoa e você tem que verificar se é uma fórmula ou se você pode escrever. Tereza, e se eu começar a escrever dentro da célula e não era para escrever, o que eu faço? Deleta. Aperto S. Porque toda vez que você começa a digitar dentro de uma célula e de repente você viu que está errado, se você der um Enter, você vai finalizar aquela ação. Pressionando S que você não perde ou evita de você desfazer. Então, o intuito dessa brincadeira muito simples de atribuir imagens e até mesmo entender como elas funcionam dentro de um recurso do Excel, ele acaba sendo fundamental para você trabalhar com uma estrutura. Por que a gente fala assim, é aplicado aos nossos negócios? Porque nós vamos construir planilhas e não é apenas você fazer uma planilha sem estrutura, porque vocês trabalham dentro do ambiente corporativo e vocês têm que apresentar o quê? Relatórios, dados. É importante vocês conhecerem, estruturar as planilhas, estruturar as informações, porque você é mensurado pelo seu nível de Excel ou pelo seu nível de profissionalismo de acordo com a maneira que você estrutura os seus documentos. Então, quando eu bato o olho na planilha de outras pessoas, eu consigo mensurar o nível de conhecimento de cada um. E até mesmo naquele momento que você fala assim, essa planilha ela está confiável. Ou se tem aquelas planilhas assim, eu não confio nesses números. Não é seguro. E você vai ficar com o pé atrás. Quem que já pegou uma planilha e falou, nossa, que zonaiada essa planilha? Quem já? Ninguém? E quem já não pegou aquela planilha e falou, caraca, meu, que planilha foda é essa? Eu queria fazer uma planilha dessa. Então é importante vocês entenderem a parte de formatação e de você jogar essas informações. Isso faz uma diferença grandiosa. Aqui nós fizemos o quê? Esta dinâmica, e agora nessa dinâmica, até para virar a chavinha, Tereza, ele funciona o seguinte, quando você tem informações, não se preocupe e não tenha medo de movimentar. Eu vou movimentar agora essas informações e eu gostaria que vocês tivessem a visão de como você pode organizar as informações. A situação que você vai ter que reestruturar uma planilha e você não pode ter medo de mexer nela. Eu estou aqui mostrando para você, Tereza, que não há necessidade de temer. Então, Arthur, eu preciso agora trabalhar isso daqui melhor. Você concorda comigo que essas informações estão jogadas aleatoriamente? Lembra que nós estamos falando de coordenadas? Tereza, eu vou fazer o seguinte, eu preciso de espaço. Então, se eu clicar aqui, botãozinho direito, eu posso inserir. Ao inserir, eu consegui agora o quê? Um espaçamento. Você concorda que eu gostaria que ele ficasse da mesma cor? Eu posso pintar, eu também posso colorir ela, ó. Copiei e colei. Por quê? Ó? Eu gostaria que a minha planilha tivesse esse espaçamento aqui, ó. Eu vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Inserir e aqui também inserir informação. Copiei, colei, copiei, colei. A minha largura aqui, quando eu clico aqui em cima, botãozinho direito,
Da mesma forma que eu posso inserir, eu posso excluir. Mas eu também posso o quê? Ó, largura da minha coluna. A minha coluna está com 3,4. Eu vou colocar 3. Eu quero agora que esse espaçamento também, ó, botãozinho direito, largura da coluna 3. Ao mesmo tempo aqui, ó, largura da coluna 3. Poderia ter sido selecionado todos ao mesmo tempo? Sim. Eu tenho informações sobrando aqui, ó. Selecionei, botãozinho direito, excluir. Eu estou mostrando o caminho, tá? E quem conseguir acompanhar bem, depois eu vou ajudando quem não fez. Mas só para que vocês consigam visualizar. Quando eu faço essa maneira, eu quero deixar esses números aqui, ó, em destaque. Página inicial. Eu posso deixar ele, o fundozinho, transparente. Posso colocar bordas, porque ele vai me dar um ar que está flutuando. Aqui, ó, o que eu estou fazendo? Macete agora para vocês. Toda vez que você faz uma planilha, você pode estruturar ela como que ela ficasse com uma cara de um sistema. Porém, é interessante você deixar o quê? Margens, que te dá um ar subliminar, como se fosse realmente um sistema. Eu, Eric, tenho o costume o quê? Da minha primeira coluna e a minha primeira linha, colocar de cores diferentes. Então, quando eu venho aqui, ó, cliquei, eu selecionei minha coluna inteira. Eu posso vir aqui e eu vou colocar uma cor. Eu vou colocar, me ajuda uma cor aí, Tereza, um cinza clarinho? Mesma coisa aqui, ó, cinza claro também. E aqui, você viu que a minha informação, ó, fiquei um quadradinho. Ctrl C, Ctrl V. Ah, mas, meu, essa informação eu gostaria que ela ficasse do lado, ó, para dar aquele mesmo ar. O que eu posso fazer? Como é que eu faria aqui, Thiago? Thiago, me fala. Eu preciso deixar essa informação mais aqui do lado. O que eu faria? Se eu excluir a coluna, eu vou fazer com que esse campo aqui se aproxime. Só a parte de cima. Só a parte de cima. Você percebeu que nessa dinâmica, para você entender como jogar as informações, mas respeitar informações que possam estar abaixo, acima e ao lado. Essa dinâmica de jogar para lá e para cá é justamente para que você tenha essa visão para você colocar e estruturar essas informações. Esse que é o grande X da questão. Como nós faríamos, Thiago? Copiaria colar. Mas você viu que se eu estou arrastando, jogando para lá e para cá, não há necessidade de copiar e colar. E também uma dica, ressaltando, quando você copia e cola, se você está fazendo isso com fórmulas, isso daí ele vai fazer com que você perca a referência das fórmulas. Tô olhando. Ela veio hoje ela veio toda produzida, gente. E detalhe, aí eu vou cantar aquela música pra ela. Você partiu meu coração, mas não tem problema. Eu tenho que falar pra ele, certo? Bom, Arthur, me ajuda aí. Como eu faria aqui então? Do quê? Eu preciso que eu gostaria que essas informações aqui, ó, ela estivesse aqui, mas eu não posso excluir porque eu tenho que manter esse espaçamento aqui na parte de baixo. Você tem que pegar aquela parte, toda aquela parte e jogar ela pra cá. Certo, ó, joguei ele pra cá. E olha só, aqui ele tá me pedindo, por que ele me aparece esses asteriscos? Show de bola, ó. Peguei e arrastei um pouquinho aqui e mantive. Porém, aqui a gente fez para brincar referente às cores, para conhecer, mas eu vou deixar isso aqui mais profissional. Que o objetivo é ficar com uma cara de um sistema, ó. Vim, tirei o preenchimento. Uai, cadê as informações aqui? Apaguei? Josi? O que aconteceu? Eu só pintei de branco, o que aconteceu? Thiago? Tuninho? Eu pintei a célula e cadê as informações? Você pintou a letra? É Thaís. Oi! E aí, Thaís? Cadê a minha informação? Não é essa aí pra voltar de novo. Pra que é ESC? Ou só por a cor. Ah, bom, olha só. É. Exato.
E vocês acreditam que tem situações que a pessoa acha que ela perdeu informações por coisas do tipo? Então, é interessante que nós tenhamos esses desafios para que você consiga visualizar quando você for jogar, organizar essas informações, que vocês possam visualizar o que pode acontecer e que realmente irá acontecer. E olha só, o que eu vou fazer agora? Essas informações, eu vou trazer ele um pouquinho para cá, ó. Eu vou fazer o mesmo esquema aqui, porque eu quero inserir uma imagem. Quero inserir uma imagem para cá. Eu vou deixar esse azulzinho mesmo. Olha só o que eu vou fazer, ó. Vou diminuir um pouquinho a minha coluna e a minha linha. Porém, a minha linha 2, ó, o que eu estou fazendo? Eu aumentei a largura dela. Por quê? Agora eu vou vir aqui na guia inserir e eu quero colocar um cabeçalho e vou colocar o símbolo da SL. Eu vou vir aqui, ó, na guia inserir. Eu vou vir na guia inserir. Aqui, ó, Word Art. Galera, agora vem uma coisa bem interessante. Eu vou colocar essa cor. Quando eu pego esta caixinha, eu vou escrever agora SL aqui. Eu acho que é o excesso de café, né? Vou dar um Ctrl, um S, um Ctrl Z, um Ctrl Z. Aí, ó. Na guia inserir, vou vir aqui, ó, texto, Word Art. Eu posso escolher qualquer fonte e eu vou escolher essa branquinha aqui. Cliquei, ele me aparece essa caixa, ó. Para fazer a movimentação dessa caixa, galera, se eu clicar aqui, eu estou dentro da célula. Então, ele me permite, célula ou da minha forma, ele me permite fazer formatações aleatórias. Tamanhos, fontes, para que eu possa até personalizar. Ao personalizar elas, questões de cores, layout, isso daqui vocês têm que atentar. Se o meu cursor está dentro da forma, porém, se eu quero formatar a minha forma por inteiro, eu sempre tenho que o quê? Clicar beirando as laterais, ó. Sempre as laterais. Se eu diminuir ela aqui, ó, ele me diminui apenas a minha caixa. O meu texto permanece o mesmo. O que eu vou fazer agora? Eu venho na página inicial e vou diminuir a minha fonte, escolher um tamanho bacana. Você viu que assim eu faço para o geral. Josi, como é que eu faço para colocar agora uma cor no contexto geral aqui? Você vai ali no baldinho. Mas eu quero só o texto. Cor da fonte. Eu posso vir por aqui ou na guia formatar eu posso definir também cores por aqui. Eu vou manter o branquinho. Eu vou colocar SL equipamento. Se eu não clicar, não vai, Tereza. Não faz só isso não, tá? Ó, cliquei aqui. Selecionei SL equipamentos. Pronto. SL equipamentos. Arrastei e vou deixar ele aqui. A dica é o seguinte. Sempre optem por cabeçalhos com fontes flutuantes. Por quê? Evitem fazer aquele esquema que todo mundo faz de selecionar as células, vir aqui e mesclar. Toda vez que você mescla células, você vai dificultar os serviços futuros, desde movimentação, transação para lá e para cá, ou acrescentar fórmulas. Então, evite e optem sempre por trabalhar com fontes flutuantes. E sem contar que você tem mais opções. E olha só que legal, aquele negócio de brincar de inserir imagem, para que serve? Ó? A gente falou de uma maneira brincando, porém, agora ela vai cair muito bem, para que eu possa colocar ele em algum lugar.
uma dinâmica muito simples, porém uma estruturação da minha planilha está de uma maneira bem mais... Ô Toninho, não tá com uma cara de uma planilha bonita, não tá? Ó, eu te digo mais. Bruna, essa planilha tá igual a Tereza. Linda. A minha tá. Linda. Eu vou chegar para te ajudar. Porém, aqui tá todo mundo já se divertindo. Dá uma ajuda ali pro Toninho fazendo um favor, já que você tá mais perto aí. Vamos lá. A Bruna tá indo muito bem. Qualquer coisa ela vai dar uma ajuda pra Josi, porque hoje eu tô colocando em dupla. É tudo Thiago, Josi, Bruna, Thaís e Arthur e eu e Tereza. Tadinha, a Tereza não fez nada. Porque eu deixei pra fazer especialmente. Não, mas eu queria que você prestasse. Eu queria que você prestasse. Aí eu faço aqui pra você. Tá. Então eu vou fazer uma vez pra você faz a próxima. Então você não pode ajeitar você vem aqui observar esse ponto. A coluna. Tá. Então eu vou pegar agora essa caixinha aqui e eu tenho que colocar ela aqui. E olha só, tem que sempre selecionar isso. E vou vir aqui, ó, sempre posicionando para ficar com aquela coisinha. Ao ficar aqui, você sai fora aqui. Eu posso arrastar e vou colocar. Lembrando que eu tenho que pensar nessa dimensão, ó. Então ele teria que estar uma linha para baixo, aí eu venho jogando para cá. Ao fazer isso, você percebeu que eu mantive já um espaçamento. É essa visão que você tem que ter, da linha e da coluna. Agora, eu quero que você faça o mesmo esquema, só que você vai ter que deixar um espaço aqui de uma coluna. Você vai vir aqui e você vai colocar ele aqui do lado para mim, tá bom? E eu tô contigo, Tereza. Essa daqui. Exato. Primeiro você tem que selecionar. Seleciona. Posiciona o senhor esperando a bordinha. Ah, você vai com aquela coisinha agora? Aí clica e vem arrastando. Não solta. Não solta, tá certo, tá certo. Tá certo. Desce mais um pouquinho. Vem com a coluna pra cá. Não solta. Tá alinhado, você viu? Pode soltar. Pronto. Agora você tem que aumentar a largura da sua coluna, ó. É aqui, né? Exato. Beirando a linha, ó. Essa linha aqui, clica e arrasta pra cá. É fechado. Isso. Aí você tem que ver aqui, ó. É esse daqui. Aqui você não se importa. Agora você vai fazer o mesmo esquema com esse quadrante, só que agora você vai colocar ele pensando que você vai pular a coluna F. Você vai colocar ele nesse momento. Então vem, seleciona. Mas aqui você tem que selecionar o intervalo. Seleciona o intervalo. Isso. Aqui eu fiz errado. Posicionou o cursor. Clica e vem aqui. Eu tava fazendo aqui, subiu as coisas aqui. Subiu A altura eu deixo igual. Exato, exato. Vem Pode soltar. Se você posicionar aqui, você pode dar um clique duplo, ó. Entre o G e o H, dá um clique duplo. Dá um clique duplo. Clique duplo assim, ó. Clica duas vezes. Aí Ele ele já regula sozinho. ele regula só, não precisa fechar. Exato. Faça o mesmo esquema com esse cara. Eu gostaria de ter colocado som. Eu gostaria de ter fornecido. Eu acho que Fazer graça, 22 é Bolsonaro. Pode ser aqui no pular uma, né? No I. Exatamente. ela tá sabendo que Agora o que acontece? Você viu que a gente perdeu a lateral da borda daqui e daqui. Então você tem que selecionar tudo. Vamos. Isso. E na página inicial, não, infelizmente não. você vai colocar essa setinha na setinha do lado. Tem que apertar o E você vai colocar todas as bordas. Aí de você baixo. Isso, põe não. a espécie? É a expensa. Não, tá fazendo errado. É o... Mesma coisa desse daqui. Exatamente. Ó, clicou. Pode clicar. Isso. Boa. Agora, você lembra que você tem que diminuir o espaçamento dessa coluna e dessa coluna? Eu tenho Então, família. como que eu faço? Como que? Botão direito. Largura da coluna. E aí eu coloquei 3. Então você digita 3, que é a largura 3. E você pode dar um OK. Você vai fazer o mesmo esquema que a coluna é. Não tem problema com a parte de cima, você vai regular, você vai ajustar. Primeiro a gente arruma embaixo.
Aí você faz o sócio. Rapaz do céu, que planilha bonita desse povo. Mas, gente do céu. Rapaz. O que eu vou fazer agora? Clica na linha 1. Na linha 2. Botão direito. Você vai inserir. Você acabou de inserir uma linha. Porém, já que ele está da mesma cor, você vai clicar aqui no baldinho. Certinho. Aí você vai colocar um cinza também. Você vai clicar aqui na A. E você vai clicar no baldinho. Já que ele já está selecionado, você vai clicar em cima, não precisa nem certinho. Show! Agora o que você vai fazer? Você vai selecionar essas duas cores. Aqui ao lado. Exato. Aqui embaixo. Volta uma. Pode voltar uma pra lá. Aí, desce uma. Uma pra cá. Por quê? Quando você faz isso, essa informação, ela ultrapassou essa coluna. Ela não está nessa. Ela está nessa coluna. Certo? Agora você vai clicar na bordinha aqui, ó, pode soltar. Aí você clicou e arrastou pro lado. Pro lado. Isso. Aí aqui você vai dar um clique duplo. Aqui, ó, igual esse cara. Aí posiciona por sua isso, dá um clique duplo. Isso. Deu certo. Agora o que você vai fazer? Você viu que eu deixei aqui um pouquinho mais fininho e eu vou por aqui. O que você vai vir? Na guia inserir. Põe suas calças pretas. Aqui, ó, esse carinha, ó. Texto. Tá vendo aqui, ó? Cor de arte. E é só, eu escolhi esse cara, ó. E aí você vai escrever SL Equipamentos. Porém, vai colocar tudo em maiúsculo. Ó. Esse daqui vai deixar com maiúsculo. SL Equipamentos. Tuninho, deu tudo certo aí? Ô, Thiago, ajuda ele, meu. Ô, cara. Apagou, tudo mudar a coluna aqui, apagou, não sei o que. Dá um Ctrl Z. Já? Agora você vai colocar aqui na parte de cima. Vai colocar na parte de cima. Faz a fórmula. Só não tem a outra. Deu um Google. Isso. Ainda bem que eu tô magrinho. Clica e segura. Sumiu. Aqui, ó. Arrasta até aí, ó. E você já desfez. Aí você vai na viradinha e reduz. Até ali, né? Rapaz, você ia pagar fazia tempo, hein? Não, paguei agora aqui. Mas olha quantas formas. Clica aqui. O negócio vai fazer de novo mesmo por dentro. Aí você consiga apagar e fechar. Dá um Ctrl C. Tirar as linhas. E o que eu vou fazer aqui, ó? Ctrl V. Clica na foto. O que eu faço? Clica aqui. Ctrl V. E segura ali em cima de novo. Ctrl V. Aí. Tirar as linhas. Já cliquei aqui. Isso. Cadê? Coloquei uma cor. Cliquei Onde pegou? Coloquei uma cor. Diminui. Você forçou. E aqui você Aqui, fez. ó. Aí tá a Isso história. aqui. Tem. É justamente isso. Para que você lembre, quando você for movimentar as informações, você tem informação tanto em cima quanto embaixo. É interessante. Ó. Dá um Ctrl C. A borda lá. Lembrei. Eu deixei o quê? Sem cor. Ou eu pego o seu e vou tentar. O que eu vou fazer agora? Eu quero deixar essa informação. Clica aqui. Aí vem na onde? No balde. Aqui. Só o ponto. Quando eu pressiono o ponto, eu consigo pressionar dois lugares. Pega lá. Quer mais? Mais. Precisa por isso aqui. Como mudar esse bloco de espaço? Você tem que ser aqui, tá? Eu tenho esses espaços. Ah, e o SR agora. Tá aí.
Então eu vou chegar até Não, gente, Vai ser, não sei, né? eu tô eu tenho informação mais. Ali, ó. Dentro, Mais. dentro não. Essa aqui Fica dentro. visualizar as suas linhas. Toda vez que você for ou seja, você vai iniciar a pintar das linhas e da coluna, você consiga movimentar. Agora você vai fazer escrever certinho. Aí aqui eu venho de Porque aqui sim, arrastava em cima. insere mais linhas para que você tenha uma pequena marca e o SM vai ficar dentro do laranja. Eu cheio do bagulho. Seria uma linha. Sim. Ou melhor, ou pinta a linha 2. Isso. Não, hoje ainda vai ter conversando sem Pinta a linha 2. Quer ter um ficou diferente aqui. É o Ah, é porque fez, eu né? coloquei um efeito Do lado. diferente. Eu chamo de doido. Boa. Agora você diminui o tamanho da logo. Isso aqui. Fazer que minha menina. Também Você podemos pinta falar uma nada. coluna a mais no final. Você pode dar um Faz uma... porque ele tá assim, mas você tem que pegar por cima primeiro. Ctrl C. Como que era mesmo pra tirar aqui as Clicou, linhas? Se eu pegar a imagem aqui, eu não mudo aqui, né? Tá aqui nesse cantinho. Um pouco mais pra baixo. Tá vendo que eu não. É que ela não Formatar, não. mas ele um pouco mais pra baixo. Pra baixo, mais pra baixo. Aí, exato. Não, esse é por Fora aqui, Aqui, né? porque isso aqui tem que formar uma borda. Pra ele ficar um pouco como se ele fosse flutuante. Se você olhar aqui na linha nova, na minha nova, eu ainda tenho mais uma, mais duas linhas sobrando. Aí eu vou- Pode escolher essa linha. Ali já está selecionado. Posso ir embora para Mais ou ver. menos. Mais um ou menos. Você viu que quanto menos ele exclui ou inclui. O que eu fiz ali? Você viu que essas duas eu cliquei, clica nesse cara, pressiona o ponto, Puxa, quando eu fiz e clica no baixo. Pode soltar o ponto. Com isso agora eu vou os dois. Eu coloquei uma cor branca. Vou colocar a corzinha branca e uma cordinha. Fininha. Vocês comeram tudo aquilo assim, mas não queria mais. Uma rodadinha boa, aí já lá vou Agora você aumenta o tamanho da Você viu? Para que o logo não sobreponha. E aí você diminui um pouco. É que nem nós. É só você deixar É ela. que nem nós quando vai comprar. Isso. Eu falei também. O que está sobrando aqui? Ó? Tá vendo que eu tenho uma largura? Então você pode diminuir. Apesar que tá vendo? Ó, clica na coluna aí. Eu tenho uma coluna a mais. Você pode dar um ponto a menos. Não tem graça, não faça isso. Agora você pode Vem, diminuir tudo essa feito coluna. tudo falsificado na internet. Pra poder Para que ele fique o quê? Mais próximo. Mesma coisa desse cara. Mas sempre a gente tem um objetivo, esses álbuns. Que coisa feia. Mesma Mas coisa tem, meu desse irmão cara. tem, meu irmão tem álbum desde 2000. Mas é Aqui, ó, você pode o quê? Você vai ter que deixar o SL equipamento aqui. Porém, você vai ter que deixar ele menor. Não sei se você pegou. Ctrl X. Ctrl V. Tá tomando alguma coisa já? Ó, eu diminuí. Tá vendo que está sobrando muito espaço branco em cima e espaço branco? Ele me apareceu formatar. No formatar, eu posso recortar. Recortar, eu vou diminuir. Eu diminuí. Eu cortei e está em excesso. Diminui um pouquinho. Mas a gente faz tudo isso. E posso colocá-lo aqui. Sabe o que ele fez? Pegou a pomada e apertou na boca. Entrou. O que você achou? Pode achar bonito. Tá bom, né? Ô, louco. Tudo certo? Hã? Olha por aqui. Ah, eu vi! Você tá bebendo muitos! Eu vi! É muitos! Ô, tá gravando nós fofocando, né? Aqui, ó. Ai meu Deus, teve uma. Gravou eu assim. Eu bato, olha. Não, você vai tirar uma foto da minha conta. Aí assim, a tua Não pode sair no vídeo de eu falando assim, não, tá? É a sério, não pode dar, não sai. Ele tava com cara de sério, Não, veja a parte disso. fingindo que tava fazendo isso. Ele tava prestando atenção. Essa forma eu sei. Como Como? que você está tirado aqui da palavra inteira mesmo?
Não para. Imperativo. Falou pra mim. Antes do conforto. Toma aqui pra tirar essa Aqui na guia exibir. Ó, guia exibir. Tá querendo ver o que seria? Sim. Você vai ter Já pus lá, né? Já coloquei lá no Show de bola. Ó, esse espaçamento da sua coluna F tá muito grande. Porque eu falei que eu não ia trabalhar, porque Porque cerveja eu vou. Ah, Toninho. Por quê? Tem que ficar padrão. Agora você arruma um SL, coloca esse no lugar. Depois nós for tomar amanhã. Olha só como que tá sobrepondo o meu peso. Esse é bastante. Não, você não Que faz vai pra isso, arrasta ele. aqui, pra ficar bonito. Aí você diminuiu o quê? Um pouco a coluna. Essa? Exato. Você Show. Consegue. Pronto. Pode dar Tem um pouco pouquinho fora. pra Tá vendo? ver. Dá mais aqui, ó. Clica na linha nossa. Aí você escolhe a pergunta. Comprometo, não comprometo, você sabe. Aí acabou de aparecer. Então, isso, pegou show de bola. Pessoal, qual que foi o objetivo dessa dinâmica, Arthur? Qual que foi o objetivo dessa dinâmica? Qual que foi o objetivo dessa dinâmica? E nós tivemos o objetivo também de Primeiro tem que movimentar as informações. Você viu que existe espaçamentos de largura entre informações quando você vai fazer estruturação de uma tabela, de um formulário. Vocês têm que entender essa dinâmica de você colocar cada um no seu quadradinho. Então, você conseguir experimentar e ver que existe o quê? Larguras, altura, e você, para estruturar, você precisa colocar cada um no seu quadrado. Que é assim que você faz uma construção de uma planilha. É dessa maneira. Agora, vocês querem ver isso daqui na prática? Eu vou mostrar agora para vocês uma planilha pronta para que vocês consigam ver aonde e que momento isso daí se encaixa. Vocês viram que a gente trabalhou colocando uma imagem de fundo. Vocês viram que a gente pintou o fundo. Eu vou mostrar duas planilhas minhas que eu montei usando essa mesma dinâmica de organização de informação. Vocês estão preparados? Então vamos lá. Só não repara a bagunça das minhas pastas, tá bom, gente? Clica de novo. Ó, vou vir aqui, serviços, vou tirar primeiro esse carinha aqui, mostrar, pronto. Concluídos. Quase não tem planilha, né, Arthur? Ai, meu Deus do céu. Como é que eu faço para lembrar onde está tudo isso, né? Mas vamos lá. Aqui, ó. Lembrei de uma. Essa daqui, ó. Aí você entra dentro de uma pasta, Bruna. Eu tenho mais pasta. Aí, Josi, dentro da pasta eu tenho mais pasta. Um exemplo. Eu vou pegar esse daqui, ó. Abrindo a planilha. Quando a gente fala de colocar o plano de fundo, já que o Arthur gostou, Arthur, o que você me fala agora desse plano de fundo? Top. Porém, eu mostrei a dinâmica para vocês. Agora, a aplicação vai da criatividade e da cerveja que vocês estão tomando. Lembra que eu mostrei para vocês a caixinha de forma? Essa é a caixinha de forma. E eu vou mostrar para vocês como criar esses botõezinhos aqui. São os indicadores. E também como fazer isso aqui, ó. Fazer com que você fique navegando entre guias, ó. Aí que legal, ó. Ó, que legal, ó. Vai vendo, meu. Vai vendo. Parece realmente um sistema. Eu apenas mostrei o quê? O caminho agora vai dar criatividade de cada um. Então isso daqui é um exemplo. Você viu como uma planilha se torna mais profissional, Thiago? Dá um outro ar você trabalhar com uma planilha dessa, fica até mais gostoso e saboroso. Porém, Josi... Você vai. Olha lá. Aí, tá vendo? Pegou que espera. Não só agora eu vou mostrar pra vocês. Lembra que eu tava falando assim, a Josi ficou brava comigo, mas é importante vocês terem a visão dos espaçamentos para você poder fazer o quê? Construções. Outro exemplo de uma outra planilha quando você fala em questão de estrutura. Vamos pegar aqui letra F. Ah, você vai ter rápido. Tem que parar com o cara, né? Ah, não. Eu tenho que parar?
Sério? Devagar. Com dor de cabeça. Então eu vou no ritmo mais lento. Vocês possam identificar. Eu gostaria que vocês olhassem essa planilha que irei mostrar. Ao olhar essa planilha, vocês vão se identificar. Vou atualizar. E olha só, isso daqui é o relatório, mas esse relatório, dê uma olhada. Vou voltar mais um pouquinho, porque eu acho que eu fechei ela sem. Esse daqui é o meu plano de fundo. E aí? Você bate o olho e você fala assim, isso é Excel? Eu acabei de ensinar vocês o que? Aula passada, colocar uma imagem de fundo. Porém, o que eu fiz? Quando eu insiro um plano de fundo, ele ocupa a minha planilha inteira. E depois o que eu fiz nos demais? Eu pintei minhas laterais. Para o quê? Aproveitar apenas esses quadrados com um plano de fundo. Eu atribuí uma imagem, eu atribuí uma fonte aqui na parte de cima e fiz o quê? Atribuí alguns botõezinhos. Você viu que legal, Tereza? Que botões? Ué. Agora você vai ver. Dê uma olhada, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Olha só, isso daqui é um botão. Quando eu posiciono aqui, ele ficou uma mãozinha. Ele é um botão. Quando eu clico aqui, a hora quando eu falo para vocês de organizar as informações, quando eu falo de organizar as informações, observe o seguinte, ó. Foi isso que eu acabei de fazer para vocês, ó. Vocês têm que saber posicionamento. Isso daqui tá o quê? Cada um quadrado. Então você tem que saber fazer a regulagem, largura, altura, onde você vai colocar a informação. E olha só, aplicações que nós iremos fazer. Tá vendo que aqui eu tenho o número de uma OS? Eu vou tirar ele, ó. Certo? Ficou amarelinho. Perdi as informações aqui. Se eu deletar isso aqui, ó, puf, ficou amarelinho. Eu tenho uma galera aqui, puf, deu um del. Esse é o meu relatório montado. Aí o que acontece? Alguém entrou em contato comigo, né, na época quando eu trabalhava nessa empresa, falou assim, Eric, eu tive um problema aqui na minha ponte rolante aqui, na elevação e na translação aqui, não sei se é o motor. Aí eu falei assim, calma aí, eu estarei te enviando um técnico. E eu já tenho cadastrado, eu venho, coloco uma ordem de serviço, já me trouxe o nome do cliente, a cidade e o estado. Aí o que acontece? Eu preciso colocar qual foi o motivo da chamada. O que estava amarelo já ficou branquinho. Quem são os técnicos que eu tenho disponível para poder enviar? Ao clicar aqui, eu venho, quem que eu tenho disponível? Olha lá, o que estava amarelinho ficou branco, já me trouxe a matrícula. Venho aqui, vou escolher quem vai acompanhar ele. Vou escolher quem que vai. Vou chamar esse outro carinha aqui. Pronto. Trouxe a matrícula. Tá pronto, eu dou um. Pronto. Tá estruturado um relatório de assistência técnica. Em quanto tempo eu demorei? Isso daí dá o que? Agilidade, praticidade na hora de você fazer qualquer atendimento. Porém, esse é o relatório técnico. Eu também tenho o que? O meu relatório de despesa. Então, para que eu vou preencher duas vezes mesmo no relatório? Então, eu venho aqui, eu clico nesse botãozinho. Pronto. Olha lá, as informações que eu preenchi lá, ele está aqui para que eu possa ter um relatório de despesa para saber os custos. E detalhe, quanto tempo eu demorei para gerar 2 relatórios? Entendem agora a importância de você saber estruturar e trabalhar uma planilha e como se torna mais ágil, mais rápido na sua estruturação. E eu também venho só não imprimir. Pronto, imprimi 2 relatórios. Vocês não... Tchau, fulano, tchau, Bertano. Vai atender lá na... E pronto. Aí depois eu só vou dar um suporte. E assim vai. Depois de tudo pronto. Claro que eu atribuí uma macro aqui, lançar relatório, mas eu perdi o vínculo já que eu mudei de lugar. O que acontece? Eu clico lá, aquelas informações, ele cai aqui, que é a minha gestão do meu atendimento. Então eu tenho a data que foi gerada, o nome da OS, a cidade, o cliente, quais os técnicos foi, se foi com romaneio, se foi entregue, se não foi. E eu venho o quê? Colocando o status e venho o quê? Depois acompanhando e colocando as informações. Está em andamento, está concluído ou não. Você viu que é tudo questão de organização, coluna, largura, linha. Se bugar um pouquinho de sua cabeça, não liga não, tá? É para dar fome. Ao voltar aqui, lembre-se que, qual que foi a dinâmica aqui? Para liberar um técnico para campo, eu preciso saber se ele tem integração.
E eu acompanho aqui pelo meu controle de integração. Se tem integração, se não tem, se está vencido, se não está. Porque eu posso ter técnico disponível, mas ele não tem integração. Então eu faço o quê? Esse acompanhamento. Ah, putz, eu tenho que trocar. Quem que eu tenho disponível? Você viu que é muito mais rápido? Ao mesmo tempo, controle de combustível. Agora aqui está a minha grande obra de arte. Tá preparado, Josie? Aqui, ó, o meu gráfico de Gantt, não é gráfico grande, tá? Gantt. Eu tenho o quê? Uma programação interna e tenho uma programação externa. Vamos começar pela minha programação interna? A mesma linha de raciocínio, ó. Eu tenho o número da minha OS, cliente, qual que é o equipamento, data, quem que é os técnicos que está cuidando, se foi entregue ou não, número da nota fiscal, data de expedição, qual o custo, e depois vou o quê? Acompanhar. Caraca, velho, tá corta. Agora, para acompanhar os serviços externos, Bruninha deu uma olhada nessa obra de arte. O meu queridíssimo gráfico de Gantt. Olha isso daqui. Ela ficou vermelha, Tereza. Tá vendo? Eu tenho esse poder. Esse poder. Aqui. Pode ir. Olha isso daqui que legal. Quando eu faço ou acompanhamento e entrego, com isso daqui eu venho o quê? Eu gero uma programação. Na hora que eu gerei, vai assim, aonde fulano tá? Eu falo assim, olha, essa semana ele tá em tal, vai ficar até sábado, Bertano ficou, então acompanhando se tá interno, se está externo, quem que eu tenho disponível e vou o quê? Acompanhando a minha linha do tempo, olha só. Aí que legal, se está interno, se está externo, aonde o cara está, onde o caboclo tá, ó. Ai, que coisa linda. O que você achou, Arthur? Show de bola, né? Isso daqui, ó. Olha lá. Olha lá, vai vendo. O mais legal de tudo, Thaís. Hoje eu não errei. Nenhuma vez. Nenhuma. Calma, eu ainda tenho bastante horas para errar. Porque na hora quando eu faço o preenchimento aqui, eu preciso depois o quê? No final do mês apresentar um relatório para o meu gerente, quantificar quantos atendimentos teve, quem trabalhou mais, quem trabalhou menos, para onde foi. Aí por isso que eu venho aqui, eu tenho minha relatório de taxa de ocupação. Como foi em janeiro? Aí que está, ó. Então aqui, ó, acompanhando questão de dias disponíveis, se ele trabalhou mais ou menos, quantidade de atendimento, para onde ele foi, e só preencho lá e aqui fica pronto. Depois só imprimo meu relatório. Chefe, está aqui o status, o andamento, como está? Fechou fevereiro? Vamos então para janeiro. Fechou janeiro, veio para fevereiro. Mesma linha de raciocínio, só do fato de preencher lá e o negócio aqui está pronto. E a Tereza falou que ela pegou tudo junto com a Josi e as duas vão pegar e vão montar uma dessas daí para poder fazer e aplicar lá na SL Equipamentos. Certo? Show de bola. Vocês viram? O que vocês acharam da minha planilhazinha? Bonitinha, né? Ela é bonitinha, né? Ela é linda. Exato. Igual você, Tereza. Igual você. Galerita, agora caiu o seguinte. Qual que foi o intuito, né? Liga pra mim não. Liga só pra mim. Liga pra mim. Pessoal, eu falei um pouquinho rápido em si, mas até mesmo porque... Isso não, porque não... Bugou sua cabeça? Captei a vossa mensagem. Até mesmo assim, o intuito não é eu ficar apresentando essa planilha, mas qual que foi o objetivo? De mostrar a questão do layout. Aí caiu o seguinte, Josi, você não faz tudo de uma vez. O que você está vendo aqui, você acha que eu peguei e fiz tudo de uma vez? Não, claro que não. Você acha que eu fiz isso em 1, 2, 3 semanas? Não, leva-se tempo. Mas, se você observar essa planilha, antes de se tornar isso, o que acontece? Cada etapa do processo, eu tinha uma planilha. Cada etapa do processo, cada coisa tinha um controle de algo diferente. Isso me gerou o quê? Várias planilhas. O que eu fiz? Peguei todas as planilhas e transformei em uma só. Atribuí aquele botão. E digamos o seguinte, 90% aí, 80%, 90%, não tem fórmula. É tudo layout. É tudo que a gente acabou de fazer aqui. É tudo estruturação. Se tiver fórmula ali, é 20%. Lembra o dinâmico que eu mostrei? Que mais de 50% ali é macete.
30% layout e 20% fórmula. Se você ver a quantidade de fórmulas que tem poucas fórmulas. Só tem uma macro só, que é um código de programação. O resto é tudo layout. Tudo layout. Tudo planilhas muito simples, com layout. Não tem nada demais. A parte de programação que fiz ali, não tem um código, não tem uma fórmula sequer. É tudo que a gente acabou de fazer. Espaço, largura. Aqui não tem uma fórmula. Nada de fórmula. Olha só, a dinâmica que eu falei para vocês. Coluna, linha. Então você tem que sempre o quê? Respeitar isso. Quando eu respeitei, que é a única coisa que eu fiz aqui, Toninho? Eu aumentei para poder colocar as informações. O que eu ensinei a vocês? Não foi pintar a célula? Então o que acontece? Eu trabalhei muito bem no layout. Ele ficou o quê? Visual. E o visual não é muito mais claro de você ver, entender e acompanhar? Tudo que tem aqui foi o que a gente acabou de fazer. Só que de uma maneira mais leve, mais descontraída. Porém, tudo que está aqui eu acabei de aplicar aí para vocês. Não tem mais, não tem menos. A mesma coisa. Porém, agora cabe o quê? A criatividade e a aplicação. Tem fórmula? Não tem. Não tem uma fórmula. Na hora de montar o relatório, aí sim eu apliquei uma fórmula. Aquele primeiro relatório técnico, mesma história. Eu fui pegando quadradinho por quadradinho, vendo onde cabia, onde não cabia, que foi a dinâmica que nós acabamos de fazer. E aí, cabe? Não cabe? Joga para lá? Não joga? Aí vai caber o quê? A aplicação. Porque a linha de raciocínio é sempre a linha. Show de bola, Toninho. Então a linha de raciocínio é a mesma. Eu apenas mostrei o caminho para vocês e agora vocês vão ver a aplicação. Para que eu vou ensinar vocês a fazerem isso daqui? A gente vai demorar uma eternidade. A gente não tem todo esse tempo. Porém, eu tenho que mostrar para vocês os recursos. O que nós estamos falando todo o tempo? Para você fazer um documento profissional, é layout, é design, é estrutura. E tudo isso se aprende no básico. Não tem fórmula, não tem código, não tem linguagem de programação. É criatividade, estrutura de informações. Bacana, galera? Show de bola? Aí depois eu vou mostrar para vocês como atribuir botõezinhos. Então, por favor, todo mundo salvar o arquivo de vocês. E ó, não é por nada não, mas eu tô vendo